Boa noite pessoal, boa noite Nininha, boa noite Camila, Marci, Rafa, vamos entrando, Thaís, Kelly, Débora, Meg, é isso? Meg? Patrícia, vamos entrando, Perla, Daiane, eu já falei com você, não é? Tem muitas alunas também por aqui, Bruna também veio falando com ela, parabéns aí pela decisão do projeto Ela, vamos com tudo. Agora não tem como olhar para trás, que quando o conhecimento começa a clarear a nossa mente, a gente não tem como voltar, né, um passo. Eu sempre costumo dizer que enquanto a gente está ignorante, o universo perdoa os nossos erros. Depois que a gente pega o conhecimento, não tem como a gente não fazer nada com ele. Então, uma vez que você adquiriu o conhecimento, você tá ali vendo, tá aqui vendo a live, tá absorvendo informações, não tem mais desculpa de cometer os erros do passado. Então, o ignorante, feliz é o ignorante que ainda não tem culpa de nada. Agora, quem procurou informação e achou, tem a obrigação de colocar em prática. Certo? Meninas, então hoje sobre o que vai ser a nossa live? Eu vou falar um pouquinho da minha história, de como eu construí os 3 schedules, né, em menos de 3 anos. Foram, na verdade, 2 anos e 3 meses que eu construí 3 schedules em estados diferentes. Isso entre 2016 e 2019, né, foi quando eu vendi o último. E vocês vão entender quais foram as minhas dificuldades, quais foram os acertos, quais foram os erros, quais foram realmente os obstáculos que eu tive durante cada etapa do negócio. Cada etapa do schedule tem sua dificuldade, né? Tanto que hoje eu tenho um curso para quem está iniciante, né? O projeto Ela ele já é mais extenso, a mentoria já é para o pessoal mais avançado. Então, cada etapa do processo de um negócio tem uma dificuldade, tem dificuldades diferentes, obstáculos diferentes. Então eu vou contar aqui como é que foi essa trajetória desde o primeiro schedule até o último. O primeiro schedule, principalmente, teve muitos erros que eu vejo hoje, né, um monte de gente evitando para não cometer o mesmo erro que eu cometi e que você possa ajustar isso logo o quanto antes no seu schedule e não demorar tanto tempo para acertar esse pequeno erro que você pode cometer. Então eu vou contar um pouquinho da história dos schedules, né, com as dificuldades, com os acertos, com os erros, e vocês vão conseguir também aplicar no schedule de vocês. Por quê? Se a gente for esperar errar tudo para finalmente acertar, a gente não vai nunca conseguir avançar em tempo hábil, em um tempo razoável. Então, o que a gente faz? A gente aprende com o erro dos outros, certo? Por exemplo, eu tenho mentores que eles falam, Thelma, não vai por esse caminho, vai por esse, porque realmente você, nesse momento do seu negócio, faz muito mais sentido você ir por esse. Esse caminho aqui tá errado, você vai em algum momento achar um obstáculo que vai te parar, então vai por esse caminho. Isso tudo encurta. Imagina se eu fosse tentar acertar todos os caminhos por conta própria. Então é importante a gente entender, pegar informações de quem já passou por aqueles obstáculos e cortar caminho, né? Se você sabe que quem pular da ponte vai morrer, por que você vai pular também para ver se é verdade? Não. Se alguém já pulou e morreu, não é você que vai lá e tentar achar por conta própria. Não. Você vai aprender com o erro dos outros e aplicar para sua vida, aplicar para o seu negócio, certo? Então, principalmente, a gente vai começar a falar agora sobre o primeiro schedule. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2016 e eu já comecei como helper. Primeiro dia eu já estava como helper de uma empresa mexicana, tá? O dono era mexicano, eu já estava em conversa com ele ainda do Brasil e eu falei, bom, assim que eu chegar eu vou começar a trabalhar com você. Isso em Portland, Oregon, lá na costa oeste dos Estados Unidos. Então, no primeiro dia, eu já tive entrevista com ele e já comecei a trabalhar no schedule. Em poucos dias, ele descobriu que a russa, que era uma gerente da empresa dele, estava roubando as casas. Ela chegava nas casas de primeira visita e deixava o cartão dela. Quando uma cliente resolveu entrar em contato
com o dono da empresa, ele se tocou que muitas casas tinham ido embora. Então o que ele fez? Russa, né? Eu falo russa, não lembro nem o nome dela, Irina, talvez. Você está demitida. E ele pensou, quem eu vou colocar no lugar dela? Preciso de alguém que fale inglês e coordene toda a equipe aqui da empresa. Ele não podia fazer isso porque ele já tinha uma outra franquia de carpete. Então quem foi a escolhida? Euzinha, sem nenhuma capacidade técnica ali de limpeza, né? Eu estava muito recém-chegada, não sabia, não tinha nem a prática da limpeza no Brasil, imagina da americana. Então ele pensou em mim mais pela parte de gestão, sabia que eu falava inglês, sabia que eu tinha noção ali de administração. E ele falou, você que vai tomar conta da empresa, tá? Então você vai ganhar como uma gerente e você vai tomar conta da empresa. Sendo que eu tinha tido uma semana de treinamento da limpeza prática, tá? Então foi muito pouco tempo. Então esse é um dos erros, tá? Uma das dificuldades que eu não aconselho que vocês cometam. Um dos erros que eu não aconselho que vocês cometam. Começar no house cleaning sem saber nada de limpeza. Por mais que você queira sair do operacional, por mais que você já queira construir um negócio, eu aconselho de coração que você tenha essa fase de aprendizagem, de experiência técnica da limpeza. Eu trabalhei mais ou menos, muitas vezes por conta própria, porque eu queria, né? Aprender várias técnicas diferentes, aprender como funcionava várias empresas diferentes. Então eu mesma me candidatei para várias empresas para que eu aprendesse um pouco de cada método de trabalho. Cada empresa tem seu método, tem umas técnicas que são mais eficientes, outras não. Então um erro que eu não aconselho cometer, que você já pode evitar, vou ser helper por pelo menos 3 meses. O ideal é que seja entre 3 e 6 meses. Vai em schedule brasileiro, vai em empresa americana, aprende as técnicas, tem a visualização de tudo, automatização, como é que é o treinamento, qual produto utiliza, né? Para pessoas que já sabem, eu trabalhei na Clean Authority, que é uma franquia de limpeza americana, onde ali eu tive uma noção geral de como era uma empresa fora da comunidade brasileira. Então a comunidade brasileira eu via realmente muitos problemas, muitos defeitos, muitos erros ali cometidos, que eu tinha certeza que aquilo ali não estava certo, né? Eu tinha certeza que a precificação não estava certa, que o profissionalismo não estava certo, que o posicionamento dessas pessoas não estava correto, porque eu já tinha um histórico muito bom de empresa, então eu já sabia, né? Eu trabalhava numa empresa de uma consultoria americana, então eu já via negócio há muito tempo, porém o house cleaning era tudo novo, mas eu sabia que ali poderia ser melhorado bastante, principalmente na comunidade brasileira. Então foi quando eu decidi aprender diversas técnicas diferentes, tá? Que me ajudaram a construir o meu método de limpeza, a minha forma de trabalhar, como eu queria implementar aquilo para o meu cliente. Então, essa experiência, tem até uma pergunta aqui, me fizeram essa pergunta na caixinha de pergunta. Thelma, você aconselha ser helper antes de ser dona de negócio? Sim, aconselho. E todo negócio que eu abro, eu vou me aprofundar pelo menos na parte técnica. Eu não preciso ser especialista em tudo, mas eu preciso entender como funciona a parte técnica. Eu só posso mandar se eu sei como funciona. Eu já tenho um negócio de tecnologia, onde eu fui aprender programação. Eu tenho um negócio agora de lavagem estética automotiva, que eu fui aprender também sobre detalhamento da limpeza, né, sobre técnicas diferentes ali para aplicar no automóvel, e a mesma coisa da limpeza. Antes de você ensinar, antes de você mandar, você precisa entender como funciona o básico, pelo menos, da técnica da limpeza, e ir se aprimorando. Não tem como você simplesmente deixar na mão de funcionário ou deixar na mão de qualquer treinamento o padrão de limpeza da sua empresa, certo? Então, para quem está nessa dúvida, continue como helper, aprenda tudo que você puder, que com certeza você lá na frente vai desfrutar desse conhecimento, certo? Então, né, eu comecei lá na empresa mexicana e eu comecei a ver que tinha muito problema. Tinha muito problema ali de atendimento ao cliente, né? O dono não dava foco
o foco ideal para a empresa crescer. Então ficava sempre naquela meia boca, eu fazendo promoção para cliente, né, incentivando para que eles ficassem recorrentes, mas o dono só ia, queria o dinheiro. Eu falei, bom, se eu estou fazendo todo esse esforço para a empresa dos outros, eu vou fazer para mim também. Então foi quando eu decidi, agora eu vou começar a captar clientes para mim. Não tinha muita noção do que eu ia fazer, tá? Não tinha muita noção onde eu ia procurar, mas eu já tinha decidido que se fosse para sofrer, né, eu ia sofrer para mim. E isso tudo lá em Portland, certo? Então eu comecei a captar meus primeiros clientes no Craigslist, que era a única fonte de cliente que eu conhecia na época. Eu já havia morado nos Estados Unidos, então eu já conhecia mais ou menos como funcionava, e eu falei, é agora que eu vou começar a divulgar meu serviço. Não foi fácil, tá? No começo é demorado, apliquei várias estratégias erradas no Craigslist, levei muito aquelas mensagens de golpe, tá? Levei muita mensagem de golpe, ou falta de interesse, ou cortava a conversa na metade, e aí foi aí que eu comecei a refinar a captação, mudar um pouco a ideia que eu tinha. Eu não podia simplesmente perder meu tempo o dia inteiro para aplicar estratégias que não estavam funcionando. E aí eu comecei a me aprofundar nesse aplicativo, né, nessa plataforma, e foi quando as coisas começaram a dar certo. Então, depois de aproximadamente 3 semanas, né, fazendo as estratégias corretas, começaram a aparecer os clientes, certo? A Gabi falando, pensei a mesma coisa quando tomei a iniciativa de começar. Não tem como. Não tem como, é como se fosse a residência, como se fosse o estágio da sua faculdade. Então, para você ter um negócio, você precisa entender muito bem como você vai treinar a sua funcionária para limpar uma pedra, para limpar um mármore, para tirar detalhes ali, né, para falar com o cliente, olha, esse tipo de mofo não sai, só sai se você tirar o rejunte e recolocar o rejunte. Quando você não tem essa autoridade, você se torna um fantoche do seu cliente. Quando você não tem autoridade, você não entende por que a sua funcionária não pode subir na escada de 4 degraus na casa para limpar o móvel que a cliente quer, quando você não entende isso, você está colocando todo o seu negócio em risco. Quando você não entende por que você não pode utilizar ali um bleach em situações onde você pode danificar, ou desengordurante, né? Eu já cometi esse erro, botei desengordurante no forno, deixei lá agindo entre aspas. Quando eu voltei, o desengordurante tinha, né, tido seu efeito, caído a gordura entre o vãozinho do forno e manchou o chão de madeira. Então, tudo isso poderia ter sido evitado se eu soubesse da técnica também, né? Então, pessoal, essa parte de captação eu era muito ainda crua, só conhecia o Craigslist ou provavelmente a entrega de cartão, né? Que isso é mundialmente conhecido. E aí foi quando eu comecei a filtrar, a refinar a minha estratégia no Craigslist, e foi quando tudo começou a dar certo. E aí, nesse momento, em Portland, eu já criei o meu primeiro schedule, tá? Isso tinha 6 meses só de Estados Unidos, então eu já tinha criado o primeiro schedule. Quais foram meus erros nesses primeiros schedules? Eu poderia enumerar aqui, no mínimo 10, mas separei alguns aqui para eu não esquecer. Então, erro. Falta de conhecimento técnico da limpeza. Como eu disse, eu pulei essa fase. Então acabou que eu tive que ir depois me desenvolvendo por conta própria, porque eu não tive essa fase de treinamento, eu não tive essa experiência com várias donas de schedule diferentes, onde elas mostram a técnica, muitas vezes errada, mas mostram ali as maneiras, as diferentes formas de lidar com o problema na limpeza, e eu não tive essa experiência. Então, a dificuldade técnica era muito grande. Principalmente, vou dar um exemplo. Box, né? A shower, o vidro da shower. Quando tem aquela camadinha ali de cálcio, eu lá no início do schedule, lá no início da limpeza, imagina se eu ia saber como é que tirava. E eu lembro que uma cliente me perguntou,
Como é que você consegue tirar essas marcas para mim? Realmente tem empresa que não tira, tá? Tem empresa que não se arrisca a tirar. Porém, hoje eu tenho total conhecimento de como se faz aquilo dali, pelo menos para amenizar. Só que sem aquela experiência eu não poderia nem me posicionar com o cliente. Eu não conseguia me posicionar com o cliente, que é um outro ponto que eu quero falar aqui para vocês. Posicionamento. O cliente sente de longe o cheiro do amadorismo, o cheiro de uma pessoa sem experiência, o cheiro de uma pessoa ali sem técnica na limpeza. Eu comentei aqui agora nos stories sobre o triângulo no carpete. Triângulo no carpete é a coisa mais básica do setor de house cleaning nos Estados Unidos. A coisa mais básica, é a primeira coisa que qualquer ralé em empresa americana de limpeza vai fazer. Ele pode não saber nada, mas o triângulo no papel higiênico e o triângulo ali no carpete é imprescindível, a primeira coisa que eles fazem. Ah, Thelma, me botaram aqui no direct, né? Ah, Thelma, mas até parece que o cliente liga. Mas é claro que liga. O triângulo não tá ali à toa. Por que se faz o triângulo? É para mostrar que você pegou todos os cantos e todas as partes do carpete. Se você aspira de qualquer jeito, você não consegue identificar, o cliente não consegue identificar se você, né, se a sua empresa realmente passou em todos os cantos. Então não é à toa que isso existe. Então a gente como brasileira acha que é besteira, acha que isso daí não influencia na qualidade da limpeza, e influencia sim. Se o cliente chega no banheiro e ele não vê nem um triângulo ali no papel higiênico, ele vai falar, bom, no mínimo não passaram aqui, ou fizeram de qualquer jeito, ou fizeram rápido demais. É isso que o cliente pensa, porque isso é um padrão do setor. É um padrão do setor. Então, o triângulo, por exemplo, é uma coisa que eu aprendi na empresa americana, tá? Onde eu aprendi outras técnicas também, mas lá foi onde eu aprendi que isso é básico. Não é você que decide se vai ter ou não. Existe um padrão do mercado, existe um padrão do setor que você precisa seguir, certo? Então a minha dificuldade nesse conhecimento técnico no início foi muito grande, tá? Eu tinha que pesquisar muitas informações, na época não tinha tantas informações assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a realmente procurar conteúdo na internet sobre limpeza, eu achei a da querida Verlene, que ela já fez live aqui comigo, onde me orientou bastante aqueles vídeos que ela fazia nas casas. Porém, a parte realmente técnica era muito difícil de achar informação. Então, eu tive que ir aprendendo mesmo sozinha, inclusive essa parte mais teórica do house cleaning, captação de cliente, posicionamento. Isso veio, a gente foi a primeira aqui no Brilhando a falar sobre isso, porque não tinha informação útil na internet, certo? Pessoal, tá? Vou falar agora as dificuldades que eu tive. Falta de conhecimento técnico na limpeza. Isso no primeiro schedule, tá, pessoal? Tô vendo a Lívia falando, tem um cliente que não quer nem que encoste no papel higiênico. Ok, Lívia. Tem cliente que também não gosta de cheiro de produto. Tem cliente que não gosta que utilize aspirador da empresa. Isso daí é exceção, tá? Exceção. Mas o triângulo no carpete é básico do setor. Se aquele cliente específico não quer que você faça, ok, você vai como exceção e não faz. Mas isso é básico do setor, certo? Dificuldades. Falta de experiência com funcionários também. Funcionários de limpeza era um nível mais baixo do que eu estava acostumada, né? Eu era de uma consultoria americana, então eu estava acostumada ali a lidar com gerentes, lidar com diretores, analistas de negócio. Então, de repente, eu vejo um pessoal que não tem compromisso, que marca e não vai, que tem que levar o filho na escola, que o filho está doente. Então eu não tinha esse tipo de experiência tão profunda com o nível, né, de mão de obra do house cleaning. Também dos clientes, que o tipo de reclamação do cliente, o tipo de posicionamento que eu precisava ter com o cliente era diferente, né, no house cleaning. Então eu tinha muita dificuldade no primeiro schedule a lidar com esse tipo de problema dos funcionários e também com os clientes. Tanto que em um momento eu cheguei a pensar assim, bom, se o house cleaning é isso daqui,
eu não quero isso mais pra mim. Mas foi por um momento, né, que eu vi que realmente faltava ajustar alguns pontos para amenizar aquelas dificuldades, certo? Outro problema, pouco investimento. No primeiro schedule, eu não tinha muito para investir. Imagina, eu ainda estava trabalhando ali por hora. Em Portland, você paga por hora. Então, não tinha muito para investir. Então, onde que eu tinha que colocar meu esforço? Quem me segue há mais tempo já sabe. Onde que eu tinha que colocar o meu esforço se eu não tinha bufunfa para investir em captação? Porque na minha cabeça, naquela época, eu tinha que investir quase em outdoor. Né, eu teria que investir em muita divulgação pelo correio. Na minha cabeça era isso. Então, se eu não tinha muito para investir, como é que eu ia fazer? E onde que eu fui fazer isso? Eu fui investir o meu tempo. Já tô falando aqui para todo mundo, tá? Não é porque eu tenho um curso que eu vou falar para você que é fácil. Não. É simples, porém não é fácil. E outra, se você não tem dinheiro para investir, você vai investir o seu tempo. Não existe milagre, não existe conta mágica. Ou você vai investir dinheiro na captação, na sua empresa, ou você vai investir seu tempo, ou você vai investir tempo ali na criação da logo, tempo na criação da divulgação, tempo na criação do uniforme mais barato que tiver. Você vai investir o seu tempo. Tem gente que acha que vai acontecer um milagre do schedule fácil, que vai cair cliente no colo dele, sem ele fazer esforço nenhum e sem investir nada. Com certeza você em algum momento vai precisar investir um desses dois. Ok? Então no primeiro schedule eu investi muito tempo. Eu passava final de semana postando, né, no Craigslist, passava o final de semana ali fazendo offline também. Comecei o offline com imobiliárias, comecei o offline, que é fora do digital, ali fazendo parcerias com condomínios, tudo no braçal. Tudo eu tava lá entregando cartão, tudo eu tava lá tentando fazer parceria, porque eu não tinha investimento para fazer. Eu tinha um investimento baixo ainda para fazer na empresa. Mais pra frente, né, agora eu vou falar ali sobre, além da falta de conhecimento, que isso daqui já é claro, quando você não tem conhecimento, você fica rodando ali em ciclos, e eu não tinha nem onde procurar, eu não tinha nada na internet. Hoje a gente tem bastante informação, mas naquela época não, tá? Então tinha muita falta de conhecimento também para dar o próximo passo. Já no segundo schedule, tá? Deixa eu só finalizar em Portland, onde eu criei o meu primeiro schedule. Eu vi que era uma cidade muito provinciana, muito pequena, que eu não ia atingir, não ia aplicar todo o conhecimento que eu estava adquirindo, né, no empreendedorismo. Não ia conseguir aplicar todo aquele conhecimento, não ia crescer tão rápido como em Seattle, que era uma cidade vizinha, de 3 horas de carro de Portland. Foi onde eu decidi, quando eu decidi ir para Seattle. Lá tem empresas muito grandes, Google, Microsoft, IBM, Apple, tem várias empresas bem grandes, fica ali, é como se fosse a continuação do Vale do Silício. Então eu falei, é lá que eu vou começar a construir o meu schedule, meu segundo schedule, porém de uma forma muito mais inteligente, não cometendo os erros que eu cometi, né? Alguns desses que eu já havia falado. Então eu vendi esse primeiro schedule em Portland e arrumei minhas trouxas, meus panos de, como diz aqui no Rio, meus panos de bunda, e fui para Seattle, certo? Só que lá eu comecei a investir na mesma fonte de captação no Craigslist, mas eu teria que trabalhar como helper até eu conseguir, né, ali, para não gastar todo o investimento que eu tinha ganho, né, na verdade todo o valor que eu tinha ganho no schedule, eu tive já que começar como helper. Só que eu fui helper uma vez, um dia, tá? Eu ia outra vez, mas a dona, por acaso, eu dei a sorte de encontrar a dona da comunidade do Facebook de Seattle, e ela achou um absurdo por eu ter perguntado quanto que era o dia que ela ia pagar. Ela achou um absurdo, ela me escrachou no grupo de Facebook por eu ter perguntado quando, depois de uma semana, quando já estava para ocorrer o trabalho, ela achou um absurdo aquilo. Ela achou que eu tinha que ir sem saber quanto ia ganhar.
Isso é um alerta que eu falo aqui no Instagram. Vocês precisam conversar com as pessoas que vocês contratam o quanto vocês vão pagar. E também uma média de horas que essa pessoa vai trabalhar. Não existe, o funcionário não é seu. Não é propriedade sua. Então, se você quer contratar alguém, essa pessoa precisa saber quanto que ela vai ganhar e uma base de horas que ela vai trabalhar também. Não é assim, vem comigo que no caminho eu te falo. Não existe isso não, tá? Então, se você tá fazendo dessa forma, está errado. Está errado. Você precisa informar ao seu funcionário também quanto ele vai ganhar e quanto tempo tudo vai durar. Uma base, pelo menos. Se não tem certeza, coloca pra cima. Mas pelo menos ele não vai se decepcionar ali se passar do horário. Então, eu ia com essa pessoa, não deu certo, ok? Mas nesse meio tempo eu tinha entregue, né, o meu telefone para uma das pessoas que estavam procurando gente para trabalhar. Foi quando eu fui com essa pessoa que é muito gente boa, chamada Reginaldo, tá? E o Reginaldo, ele, uma paciência ali enorme para explicar o método dele de limpeza, e ele comentou, tá, que ele queria fazer uma sociedade comigo, isso no primeiro dia, tá, gente, de helper, que ele queria fazer uma sociedade comigo e se eu quisesse, a gente dividia o schedule, ele ia pegar meu documento, ia colocar nesse aplicativo e a gente ia dividir os clientes. Quando ele falou que existia esse tal aplicativo, tá, para captação de cliente, pronto, ligou a anteninha aqui. Existe um aplicativo para captação de cliente que não é o Craigslist. Por nada ele falava o nome do aplicativo. Eu tentava ali perguntar e ele desconversava, ia lá na China e voltava, falava que era entrega de cartão de visitas, né, que a captação era muito difícil. Mas aí, né, eu como boa observadora e também como não quieto até descobrir, eu fui pesquisar. Passei a madrugada inteira pesquisando aplicativos que poderiam me ajudar aí na captação de cliente. E foi quando eu comecei a achar todos os aplicativos, né, que estavam em alta no momento. O aplicativo a que ele se referia era o Home Advisor, que hoje eu sinceramente não recomendo em raríssimas exceções, mas ele na época estava cogitando o Home Advisor e acabou que eu nem fiz a parceria, porque eu já comecei a captar por conta própria. Então, o que aconteceu? Eu fui nesse primeiro dia, tá, com o Reginaldo, e já no segundo, eu já tinha postado no Craigslist, eu já comecei a pingar, já começaram a pingar limpezas pra mim, tá? Pra mim, então não tinha mais necessidade, eu tinha que escolher, tá, entre ser helper ou focar na minha empresa. Isso é uma decisão que muitas de vocês podem estar nesse momento. Eu vou ser helper ou eu vou focar na minha empresa? Você consegue segurar os dois por um momento. Depois, você vai precisar escolher. Não tem para onde correr. Assim como quando você também está com uma helper e já precisa ir deixando o schedule para que outra helper entre no seu lugar. E tem muita gente que não dá esse passo e fica nesse ciclo por anos. Então, em algum momento, você vai precisar dar um passinho para trás para dar dois para frente. Então, nesse momento, eu precisei dar um passinho para trás, tá? Eu precisei ali não aceitar o dinheiro rápido, que seria de helper, não aceitar ali a coisa mais fácil, que seria ir trabalhar para alguém. Eu precisei esperar para que as estimativas viessem e eu conseguisse viver, né, criar um novo schedule para viver dele, certo? Então, no segundo schedule, tudo começou a clarear. E um detalhe muito importante que eu esqueci de falar no primeiro schedule, que foram os erros, tá, que eu cometi. Eu escrevi alguns aqui, porque tenho certeza que vocês também ou cometeram ou estão cometendo. Erros do primeiro schedule que eu cometi. Colocar nome próprio na empresa. Não façam essa burrada. Não coloquem nome próprio na empresa. E nem sobrenome difícil de pronunciar, de lembrar. Evitem ao máximo.
Nada de botar nome próprio, nome difícil, coisas que vão dificultar a divulgação e a indicação da sua empresa. Então, pense no nome, fácil de lembrar, fácil de fluir, de falar na pronúncia. Lembrem disso. Não coloquem nome ou, se possível, não sobrenome também na sua empresa. Ok? Segundo erro, eu não tinha seguro. Como eu não escalei muito o meu primeiro schedule, eu não tinha seguro. E eu estava correndo um risco seríssimo ali. Então, o segundo erro era não ter seguro. Terceiro, essa daqui é clássica. Eu precificava de acordo com o que o meu amigo falava. Eu prejudicava de acordo com o que a minha vizinha que trabalhava com house cleaning falava. Isso tem base onde? Isso tem base em que números? Isso tem base em que custo? Em quais despesas? Não tem base nenhuma. Então eu estava precificando de acordo talvez com uma empresa que estava muito mais avançada que eu. Ou eu estava precificando um valor que não pagava os meus custos fixos, os meus custos variáveis. Eu estava tirando o dinheiro do bolso no final das contas. Então quando você precifica de maneira errada, você dá um passo para trás. E eu cometi muito esse erro também no primeiro schedule, ok? Principalmente seguindo dicas de pessoas que não tinham alcançado o patamar que eu queria, certo? Outro erro grotesco que eu cometi no primeiro schedule. Lembrem que tudo isso é de forma intensa, tá, pessoal? 6 meses foram intensos. Poucas horas de sono, eu tinha vários empregos e ainda tinha que estudar, então foi tudo muito difícil, mas intenso. E um erro que eu cometi, que esse daqui eu carimbo, se eu precisar eu carimbo aqui no Instagram: não cobrem por hora, principalmente limpeza recorrente. Não façam essa besteira. Eu cobrava por hora. Nossa, mas como depois eu me xingava, porque eu cobrar por hora, você além de não precificar corretamente, eu não sabia precificar ainda com todos os conhecimentos que eu tenho hoje, então eu precificava de uma maneira que o cliente ficava contando os minutos dentro da casa. Em Portland era assim, as pessoas realmente tinham a mania de contar os minutos dentro da casa, então se ganhava muito pouco, tá? No final das contas. Então não precifique por hora, exceto, por exemplo, se você estiver numa deep cleaning, você não sabe quanto tempo você vai levar, você pode então precificar ali por hora e indo, né, de acordo com a limpeza, e depois numa limpeza regular você já tem noção da casa, aí sim você coloca o preço fechado. Mas limpeza regular é sempre no flat rate, valor fechado, certo? Exatamente, os indianos usam e abusam do valor da hora, né? Eles adoram limpeza por hora, mas eles exploram mesmo a hora ali. Então não cometam esse erro de cobrar por hora, certo? Então voltando aqui, agora já falei os erros do primeiro schedule. Agora no segundo schedule em Seattle, com a minha mais experiência depois do primeiro schedule, tentando não cometer os erros do primeiro schedule. No segundo schedule, os problemas mudaram um pouco, tá? Em cada fase do seu negócio, os problemas vão mudar. Quando o seu negócio muda de tamanho, muda de modelo de negócio, os obstáculos são diferentes. Então, no segundo schedule, eu comecei a escalar mais o número de clientes. Eu já sabia ali como eu ia captar mais clientes. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei investir mais dinheiro na captação, tá? Nesse momento eu já tinha um pouco menos de tempo e mais dinheiro para investir. Então, para mim, valia muito mais a pena investir o dinheiro do que passar horas e horas ali gastando tempo captando cliente. Então eu investia no Thumbtack, investia ali no Yelp, investia na época não tinha Nextdoor, mas tinha outras plataformas, principalmente locais ali de Washington. Eu investia também em parcerias nos condomínios com real estate
né, imobiliárias, então fazia muita parceria de move-out, condomínio, eu fazia muito move-out, que depois esse cliente virava meu cliente recorrente. Foquei bastante em clientes de apartamento, mas aqueles apartamentos que eu já pegava 4 no mesmo condomínio, então, né, o time já passava o dia inteiro no mesmo condomínio. Então, aí já fui afunilando, refinando a minha empresa. Já não cometia o erro do nome, já não cometia o erro ali de precificar errado, tá? Já fui melhorando minha precificação, mesmo ainda não tendo 100% do conhecimento que eu tenho hoje, tá, pessoal? Mas com certeza já estava bem melhor o segundo schedule, já tinha cometido muito menos erros. E a parte mais legal, que eu até escrevi aqui, foi eu fiquei muito mais estratégica do que deixar no automático. Então eu sabia que em algumas regiões eu daria muito mais lucro do que se deixasse captando em situações diferentes, em regiões diferentes. Então eu não tinha interesse naquelas casas gigantes do subúrbio de Seattle. Eu tinha interesse nos apartamentos ali na cidade, no centro da cidade de Seattle. Por quê? Porque eu conseguia fazer tudo de uma vez. Eu conseguia colocar solo cleaner, que é a pessoa que trabalha sozinha, para fazer ali 2, 3 apartamentos. Ela ganhava o dela, né, o pagamento dela, e eu tirava um lucro muito bom. Principalmente que as grandes empresas ficavam ali ao redor, e quando eu comecei a trabalhar também com a Amazon, isso facilitou bastante, porque a maioria das pessoas que eram funcionárias da Amazon utilizavam o aplicativo também. Então eu entrei na Amazon e consegui bastante cliente por lá, e é lógico, eles indicaram também outras pessoas da empresa. Então acabava que eles ficavam no mesmo condomínio, né? Tinham outras empresas, a IBM também. Então eu conseguia o contato de alguns clientes, pedia indicação para alguns clientes e eles indicavam para outras pessoas da empresa. Então o segundo schedule foi muito mais estratégico do que o primeiro, né? Sem falar que a precificação em Seattle era muito mais alta, tá, do que a de Portland. Porém tinha um contra. O custo de vida lá também era mais alto. Então não tinha, se errasse na precificação, quem ia ficar sem o dinheiro era eu. Porque a Help ia receber o dela, os impostos iam ser pagos, o produto ia ser pago, mas eu ia ficar sem o lucro. Então, por exemplo, um aluguel em Seattle é em torno de $2.000, mínimo. Então eu tinha que fazer muito bem feito. Foi quando a estratégia falou mais forte em Seattle do que em Portland. Não tinha essa de preguiça, não tinha essa de depois eu vejo como é que fica. Não, eu tinha que fazer, porque senão eu ia ficar remando ali sem sair do lugar. Ok? Então no segundo schedule já tinha muito mais conhecimento de captações de cliente, né? Não era só mais o Craigslist, eu conseguia investir mais também. Inclusive porque eu já tinha ali a venda do primeiro schedule, já tinha um pouco mais de reserva, então eu consegui investir mais em captação de clientes, certo? Então, essas foram as principais mudanças. Eu também coloquei seguro na empresa, eu estava muito exposta. Quando você fica nos aplicativos, você está muito exposta. Você não sabe que tipo de cliente vai aparecer para você. Quando você está trabalhando só com indicação, dificilmente vai acontecer daquele cliente trouble, né? Cliente confusão chegar para você, ou pelo menos vai diminuir essa probabilidade. Agora, quando você está trabalhando com aplicativos, não. Você não sabe quem está do outro lado, você não sabe qual é a intenção de quem está do outro lado, então você precisa se proteger com seguro, você precisa se proteger ali de helpers que você vai estar utilizando com mais frequência. Então, sua intenção tem que ser sempre proteger o seu negócio. E foi quando eu implementei o seguro também empresarial, que foi muito benéfico para problemas que poderiam acontecer, mas para evitar, igual seguro de carro. Você tem, mas você nunca quer usar. É a mesma coisa da empresa. Você tem por uma precaução, mas você não deve querer usar. A intenção é que você realmente não utilize, certo? Então, eu já implementei a captação offline e online muito bem no segundo schedule. Fiz a abertura de empresa com o seguro. Isso foi muito bom para posicionamento, para credibilidade da minha empresa. E principalmente, eu fiz o aplicativo de gerenciamento.
eu implementei realmente o aplicativo de gerenciamento, como na época era o House Call Pro, mas hoje também tem o Jobber, hoje tem o MadePad, hoje tem o ZenMaid. Então você tem várias opções. Na época era só o House Call, mas todos esses fazem a mesma função. E com isso eu já me tirei uma carga enorme, tá? Já tirei a carga enorme do meu schedule. Certo? Beleza? Então foram essas mudanças que eu fiz no meu schedule e já foi, né, um grande passo. Depois desse schedule criado, eu vendi. Vendi, falei, vou começar um outro do zero, preciso arrumar um caixa aqui alto, mais rápido, então vou vender esse schedule. Vendi e fui criar o outro, até porque ele já estava sendo criado, né, já estavam aparecendo organicamente clientes, então vou criar o terceiro schedule. E quando que eu comecei a criar o terceiro schedule? Foi praticamente no último ano, né, meu último ano nos Estados Unidos, onde os obstáculos, as dificuldades também eram diferentes. Qual eram os obstáculos dessa vez? Treinamento, manter a qualidade da limpeza, meu posicionamento online. Gente, lembra que eu comecei em 2016 e criei o terceiro schedule ali entre 2018 e 2019. Então, tudo foi girando, inclusive a parte tecnológica, tá? Então, ali eu comecei a posicionar a minha empresa. Eu tinha perfis em praticamente todos os aplicativos, onde eram 5 estrelas, né? Principalmente no Thumbtack, na Amazon, no Yelp. Quando o cliente consegue ver suas avaliações, isso gera clientes sem esforço. Então, eu tinha perfis digitais em todas essas plataformas, o que me economizava tempo e dinheiro na hora da captação de cliente. Então, no terceiro schedule, com tudo já montado, com tudo já estruturado, foi muito mais simples atrair os clientes para mim, principalmente na questão de posicionamento, ok? Quando eu já estou com o trem andando, eu consigo me posicionar bem melhor do que quando o trem está parado. Né? Quando o carro tá parado, você com certeza ele vai ser mais pesado. Agora, quando você já engata a primeira, fica tudo mais fácil. Então, no terceiro schedule, além de eu saber das fontes de captação, eu já estava posicionada lá dentro. Se colocasse o nome da minha empresa, já ia aparecer lá. Se eu me candidatasse para aquele trabalho, para aquele job, já aparecia a minha empresa lá com 5 estrelas, com seguro, com credenciais, com certificações. Então, já tinha dado o passo mais importante. Então, o terceiro schedule foi o mais simples. Só que eu tinha ainda assim obstáculos de treinamento, tá? Quando você vai crescendo, você vai colocando pessoas para trabalharem, os obstáculos vão sendo diferentes. Você vai precisar treinar, você vai precisar lidar com pessoas, você vai precisar lidar com reclamações. Você vai precisar colocar regras no seu schedule, porque você consegue até controlar 20, 25 clientes sem regras. A partir desse número, até menos, você não consegue andar sem regras. O ideal é que você faça isso desde o início, mas muitas vezes por falta de conhecimento ou por você achar que é muito cedo, você não faz. Então depois vai te dar mais trabalho você implementar as regras, mas enfim, você consegue ali muito mais fácil controlar o seu schedule, né? Com o checklist, com a Customer Guidance, que é orientações ao cliente, você consegue minimizar o tanto de problema que seu schedule pode ter dessa forma, certo? Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem todos esses erros para não cometerem também, tá? Customer Guidance, orientações ao cliente. Checklist, imprescindível você começar seu negócio de house cleaning com checklist. Seguro, empresa aberta o quanto antes. Vocês que estão captando online, é importantíssimo vocês se protegerem. É importantíssimo vocês já começarem da maneira certa, porque vocês estão expostas a pessoas desconhecidas. A indicação é diferente. A indicação você já está com meio caminho andado ali de outro cliente que te indicou. Agora, quando você desconhece, você precisa se proteger, você precisa se armar, você precisa se estruturar,
ok? Então, pessoal, esses foram os erros, tá, que eu cometi e os obstáculos que eu comecei a ter no terceiro schedule. Agora, o acerto do terceiro schedule foi, além do acúmulo lá de experiência do segundo schedule, o terceiro schedule me gerou mais, eu já tinha mais ainda investimento para fazer ali no marketing da empresa e melhorar logo, melhorar o uniforme, melhorar a minha marca, de como ela deveria ser divulgada. Então isso tudo fez total diferença no terceiro schedule. Foi como se desse uma encorpada. Parece quando você vai para academia, você já emagreceu e aí no terceiro schedule você vai começando a ganhar massa magra, vai começando a ganhar uma definição. Então é a mesma coisa que aconteceu nessa transformação do segundo pro terceiro schedule. Você começa a ganhar uma massa magra, você começa a ganhar ali uma força, uma definição que eu não tinha no segundo. Até porque eu estava em fase ali ainda de crescimento ali, saindo do ponto morto. Então no terceiro schedule você já consegue respirar, você já consegue pensar com mais estratégia. Eu já não estava no operacional, então ficava muito mais fácil, né, de pensar na estratégia, de pensar em como desenvolver o meu negócio de maneira muito mais eficiente, ok? Pessoal, alguma dúvida? Esse foi toda a minha trajetória, tá, durante os schedules, certo? Gente, eu tô vendo aqui uma pessoa falando, não sei o que ela tá falando aqui no Instagram, mas enfim, depois eu vou procurar saber o que ela tá falando, mas deve ser besteira, né? Deve ser besteira. Com certeza é besteira, com certeza é besteira. Isso se não for ou é hater ou é concorrência, tá, pessoal? Ou é concorrência, mas deixa falando sozinha. Tá? Então, se ela quiser saber de negócio, vem aqui. Se ela quiser falar besteirinha, vai em outro Insta, vai em Insta de fofoca, tá? Mas daí é besteira, não ouve quem não tem conteúdo, não. Então, pessoal, com certeza vocês vão conseguir absorver erros, tá? Erros que eu fiz, eu cometi e você consegue hoje evitar que você... Erros básicos, né? Nome da empresa. Não tem seguro porque é caro. Não, quem vai pagar o seu seguro é o seu cliente, não é você. Então você vai repassar todos esses custos para sua empresa, certo? Deixa só, pessoal. Pronto. Pronto, quem fala besteira leva um bloco logo de vez. Adoro quando aparecem esses haters. Gente, foi assim quando eu comecei a falar aqui no Instagram de uniforme, quando eu comecei a falar aqui da marmita, quando eu comecei a falar aqui do mop, né, do rodo. Sempre tem essas haterzinhas, mas eu adoro isso, eu adoro porque é aí que o mercado se move, é aí que o mercado começa a realmente... Poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que realmente isso não é um padrão que a gente criou, que a comunidade brasileira criou? Então tem todos esses detalhes que a gente precisa refletir, dar um burburinho, né? Aparece esse pessoal lá das trevas para reclamar, mas é exatamente isso que vai fazer você se destacar, né? Hoje parece muito normal, hoje você vê qualquer cleaning lady de uniforme, né? Tem a cleaning lady premium, que é a cleaning lady que comprou o uniforme e já acha que é uma empresa. Não, pessoal, não é isso, tá? É muito mais do que isso, é muito mais que um uniforme, é muito mais do que simplesmente uma lembrancinha ali de boas-vindas, não. É o conjunto inteiro que vai mostrar que você é realmente uma empresa, certo? E é graças a esse tipo de gente, né, que estava aqui na live, que você realmente consegue se destacar. Se não existisse esse tipo de posicionamento, esse tipo de pensamento, você não conseguiria se destacar. E é por isso que as alunas, as mentoradas, ou várias seguidoras aqui, não necessariamente que são alunas e mentoradas, elas conseguem um resultado muito mais amplo, muito mais rápido, né? Em um período curto de tempo, um resultado mais eficiente. Porque elas ouvem, faz sentido, né? Que tem que fazer sentido primeiro, aplicam e tem um resultado positivo. Ok? Então, precisa realmente aplicar.
aplicar e entender, absorver aquilo dali. Não fui eu que inventei. Não fui eu que inventei o profissionalismo. É uma coisa que já vem do histórico, já da sociedade, aplicar. Porque imagina se qualquer... Vamos dizer que você está lá na Amazon, né, com problema na Amazon. Imagina se simplesmente ninguém responde. Imagina se chega lá um atendente da Amazon, te fala de qualquer jeito com você. Se a caixa da Amazon não vem bonitinha com a etiqueta, se vem tudo rasgada. Ah, porque não importa, né? Não importa como é que vem. Então, claro que importa. Claro que isso tudo faz parte de como você entrega o seu serviço para o cliente. Tudo faz parte. Nada foi inventado. Tudo faz parte. É como a mente humana absorve aquilo. É como o cliente vai ver a sua empresa. Todos esses passos importam. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Então eu tinha que trazer esse tema aqui, porque nem tudo são flores. Cometo erros, cometia erros, cometo erros e sempre vou cometer. Mas a nossa intenção como empreendedor, a nossa visão é sempre ir melhorando. Ontem a gente, inclusive, teve uma aula de gestão financeira e precificação na mentoria, né, com um gestor financeiro mesmo, que destrinchou ali vários números do house cleaning. A gente vê o quanto a gente ainda não sabe tudo. E é normal. É normal. Hoje, sem dúvidas, eu sei muito mais do que em 2016. E vocês vão saber daqui a 1, 2 anos. Isso faz parte do aprendizado, faz parte do processo de crescimento. O que a gente não pode é, hoje eu já sei tudo. Preciso aprender mais nada não, Thelma. Não fala mais nada não, que eu já sei. Gente, eu engulo house cleaning todos os dias. Eu mastigo, eu faço a digestão, eu falo de house cleaning todos os dias desde 2016. Das mais diversas formas. Primeiro no operacional, depois no administrativo, depois como mentora, depois como professora, desde 2016. E eu não sei tudo. Principalmente de gestão ali do negócio, de treinamento. Eu aprendo muito com as minhas mentoradas e gosto quando elas trazem isso pra mim. Mas a gente não pode achar que a gente já sabe tudo, ok? Então, abram a mente, abram os ouvidos, que tudo que é passado aqui, sem dúvidas, é algo que já foi provado, comprovado, e com certeza você vai ter resultado aplicando isso, ok? Certo, pessoal? Então foi um prazer ter vocês aqui, tá? Nessa live de hoje. Obrigada pela presença. Eu vi alguns comentários também, né, de... eu tô vendo aqui as mensagens da Luca, né? Mas faz parte, pessoal, faz parte. Se eu fosse me importar com o que realmente falam aqui, imagina. Eu lembro que quando eu comecei no house cleaning, era muita crítica, né, da minha família, de alguns amigos. Nossa, você é louca, largar uma empresa para ir fazer limpeza nos Estados Unidos, você só pode estar brincando. Então eu tinha, se eu fosse escutar todo mundo, acabou, né? Acabou a nossa vida, ninguém sabe o que passa dentro da gente, ninguém sabe ali quais são os nossos desafios, e vem alguém ali pra, deixa eu ver aqui se ela me dá uma atençãozinha. Então a gente não precisa dar atenção para quem realmente nunca passou por aquilo, para quem realmente ainda não... Dificilmente você vai ser criticada por alguém que está acima de você. Geralmente é quem está abaixo. Aprendam isso. Ninguém que está acima de você vai te criticar. Geralmente essa pessoa vai te puxar. Agora, abaixo tem um monte de gente criticando, certo? Tati, responde a minha pergunta. Não vi sua pergunta. Me manda de novo que eu respondo, tá? Não vi. Deixa eu ver aqui. Eu vi ela falando que vai abrir o projeto Ela no dia 20 de abril. Exatamente, dia 20 de abril eu vou abrir algumas vagas para o projeto Ela. O projeto Ela vai estar cada vez mais espaçado, tá? Porque o tempo tá ficando curto, então eu me dedico muito à turma, mas eu só vou fazer agora poucas turmas no ano. 2, no máximo estourando 3.
Então, quem tiver o interesse de entrar para realmente crescer o seu schedule, agora é a hora, do dia 20 de abril. Vai ter uma aula super fantástica antes, que vocês vão poder se inscrever e assistir gratuitamente. E para quem quiser assistir, entrar no Projeto Ela com todos os bônus, né, com todos os detalhes, vocês vão poder entrar no dia 20 de abril também. Certo? Deixa eu ver aqui se já teve mais a pergunta. Não é indicado, mas acontece às vezes você precisa... Bom, me pediram para responder alguém, mas... Bom, você não fez a pergunta de novo, então passou batida. Me manda pelo direct que aí eu te respondo, tá, pessoal? Espero de verdade que eu tenha ajudado, espero de verdade que vocês consigam aplicar os meus acertos e também não cometer os erros que eu cometi. E a gente vai se falando, a gente se vê aí na próxima live, ok? Quando chegar nos Estados Unidos, tem ajuda comunitária? Eu acredito que você ainda não esteja nos Estados Unidos, né? Enfim, não vai com essa mentalidade de ajuda nos Estados Unidos, não. É um país muito rico, é um país próspero, um país onde você respira, tem trabalho. Realmente não vai para os Estados Unidos pensando em ajuda comunitária, não, tá? Vai com os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos com o pensamento de eu vou fazer valer a pena a minha ida, a minha estada e o meu retorno também, caso seja o seu objetivo. Mas não vai com essa cabeça de ajuda comunitária, não. Ok? Ela quer saber sobre se você contratava apenas com Social Security. Não, tá? Você pode contratar com o ITIN. Eu sei que é uma dúvida de muitos. O ideal é que você contrate realmente quem só tenha a autorização de trabalho, mas existe a teoria e existe a prática, tá? A prática diz que você precisa pelo menos ter o ITIN para declarar aquele imposto, para dizer que para quem você está pagando, mas se for esperar contratar só quem tem a autorização de trabalho, você vai morrer de fome nos Estados Unidos, né? Você vai ficar sem funcionário nenhum, vai ficar muito limitado. Certo? Certo, pessoal? Então, muito obrigada pela presença aqui, muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima semana com um outro tema que sem dúvidas vai ajudar bastante vocês. Muito obrigada e boa noite.